E o mundo está em guerra, né? O mundo está em guerra. O mundo está em guerra, nós ligamos aí a TV, todos os canais de notícias, direto, guerra, guerra, destruição, destruição. E a gente fica até nesse ciclo, né? Eu acho que nos últimos dias, a CNN era direto lá em casa, até no trabalho. A gente entra nesse ciclo de guerra, aflição. E às vezes nós pensamos, né, cara, graças a Deus que a gente está no Brasil, graças a Deus que a gente não está em guerra, graças a Deus que aqui nem o mal chega, é um país tranquilo, é um país pacífico, graças a Deus que não há guerra. Só que o que eu quero falar aqui hoje? Exatamente sobre guerra. Existe uma guerra maior, queridos. Uma guerra que atinge o Brasil. Uma guerra que atinge eu e você. Uma guerra que é muito mais real do que a guerra que está acontecendo agora lá na Ucrânia. A guerra da Rússia com a Ucrânia, o alvo é o presidente, o Zelensky. Essa guerra do qual vou falar aqui hoje, o alvo é a minha vida e a sua vida. A guerra espiritual. Queridos, existe uma batalha espiritual. Existe briga, contenda, existe embates no reino espiritual, pela minha e pela sua vida. Nós não vemos, é fato, mas existe uma guerra. Nós não vemos, é fato, mas aqui há vários anjos nesse momento protegendo esse lugar, assim como na sua casa, e por todo lado há também, assim como há anjos, há espíritos malignos. Existe uma guerra espiritual, queridos. Existe uma guerra que quer pegar eu, quer pegar você. 1 Pedro 5,8. O apóstolo Pedro nos alerta. Coloca aí, 1 Pedro 5,8. Eu não sei qual versão usei aqui não, coloca em EVT aí. 1 Pedro 5,8. Diz assim, ó: estejam alertas. Obrigado, essa linguagem é boa. Estejam atentos. Tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo. Pode passar, Pedro. O diabo, vou ler aqui, melhor. Eita. Vamos lá. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Estejam atentos, sejam sóbrios, fiquem vigilantes, fiquem de olho. Fiquem de olho. O diabo anda ao nosso redor. A gente vive num mundo, num cristianismo, que pouco a gente fala disso. A gente fala muito, segue a vida, vai lá, esteja em paz, e de fato o Espírito nos concede a paz, mas nós não podemos nos esquecer que existe um inimigo das nossas almas. Nós não podemos esquecer que na mínima brecha, eu, você, todos podemos ser tragados. Por isso o apóstolo Pedro fala: estejam atentos, fiquem vigilantes. O apóstolo Paulo, de maneira semelhante, ele fala lá em Efésios 6. Paulo, grande homem que combateu o bom combate, um dos maiores apóstolos, ele fala: olha, se vistam da armadura de Deus. Ponham em vocês a armadura de Deus, ponham em vocês o capacete da salvação, eu acho que é esse, nem lembro agora a ordem, couraça da justiça, sandália do evangelho, eu acho que é esse. Enfim, estejam preparados, para que quando o dia mau vier, você esteja firme. Fiquem preparados. Ele não fala, estejam preparados, porque um dia pode ser que venha o dia mau. Ele fala, fica atento, fica preparado, se veste, se prepara, porque o dia mau vai vir. O dia mau vem
sobre a minha vida, sobre a sua vida. E logo que a gente converte, diga lá, logo que a gente converte, parece até que a gente tem mais essa atenção. O novo convertido, ele tem como característica isso. Às vezes ele fica com muito medo. Olha, eu tenho que andar na linha, porque senão o diabo pode agir na minha vida. Aí o novo convertido lê a Bíblia, o novo convertido se prepara todo, veste a couraça da justiça, veste isso, veste aquilo, é vigilante, é todo o tempo, não posso pecar, porque se eu pecar eu vou cair. Só que acontece, vai passando o tempo, segue na igreja, de boa, aí você vai fazendo o que um pastor uma vez falou, e eu achei muito interessante, você vai fazendo o striptease da armadura da fé. Você começa a tirar um capacete, começa a tirar ali questão da justiça, do evangelho, você vai aos poucos ficando o quê? Despreparado. Você vai aos poucos achando que tudo é normal. Você vai aos poucos achando que está tudo bem, tudo de boa. Se acontece alguma coisa, não, isso é porque tinha que acontecer mesmo, é isso, é isso. Lê menos a Bíblia, busca menos a Deus. E é nestes momentos, querido, nesses pequenos momentos, que o nosso inimigo vem e nos quebra, que o nosso inimigo vem e nos rouba, porque a Bíblia fala o quê? Que ele é ladrão. Você pode esperar outra coisa do ladrão a não ser roubar? Não, ladrão é ladrão porque rouba. Se ele não roubasse, ele não seria ladrão, mas ele é ladrão. E Satanás vem e arranca tudo aquilo que Deus te deu. Arranca sua paz, suas bênçãos. Ele arranca tudo. E esse é o primeiro ponto, que eu quero abordar aqui. Eu e você estamos participando de uma guerra. Ah, pastor, mas eu nem frequento a igreja, nem tenho, não tenho essa afinidade com o cristianismo, tudo e tal. Estou assistindo aqui pela live, estou visitando. Não importa, você está na guerra. Você está na guerra. E como eu falei, o alvo é você. O alvo é você. E é preciso, querido, é necessário que nós estejamos preparados para todo e qualquer momento, para todo e qualquer ataque. E para embasar tudo que nós vamos falar aqui hoje, eu queria trazer a história de um homem, de um rei de Judá, que para mim é alguém que exemplifica muito uma pessoa que estava preparada para a batalha, que sabia na verdade se preparar para a verdadeira batalha, não só para essa batalha física. Era um homem que sabia preparar para a verdadeira batalha, que é a batalha espiritual. Porque, queridos, uma coisa é fato: tudo que acontece aqui no físico é porque começou primeiro no espiritual. O nosso mundo é apenas um reflexo do que é a verdade do mundo espiritual. Até mesmo o nosso relacionamento com Deus é apenas um reflexo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós, de fato, não conhecemos de verdade como é Deus, porque nós o vemos como se fosse por um espelho. Então, tudo que acontece aqui é apenas um reflexo do que acontece no reino espiritual. E aqui o rei Josafá, que é sobre quem nós vamos ver essa noite, era um homem que sabia lutar, sabia guerrear, sabia dar valor e importância. Me dá aí a mesa, Pedro, por favor. Coloque aí a mesa, me dá. Sabia ter dar a verdadeira importância para a verdadeira batalha, que é a batalha espiritual. Beleza? Só agitar aqui que continua dando microfonia. Vocês estão me ouvindo bem aí? Vou baixar um pouquinho, vocês me falam. Vocês continuam me ouvindo bem? Beleza. Então vamos lá. Aprendendo a lutar a verdadeira guerra com o rei Josafá. Quem foi o rei Josafá? A gente vai começar a ver a história do rei Josafá lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 17. Rei Josafá. 2 Crônicas, capítulo 17. Vamos ler aqui. Coloca aí, Pedro. 2 Crônicas,
capítulo 17, vamos ler do versículo, mas que coisa, versículo do 1, vamos lendo aqui, ó. Fala assim, ó: Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para as cidades de Efraim que seu pai Asa havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou muito rico e respeitado, pois comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Bora lá para o versículo 10. Então, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. O que a gente pode ver aqui? Josafá, um rei de Judá, que foi diferente. Por que ele foi diferente? Porque, ao contrário da maioria dos reis, tanto de Judá quanto de Israel, ele era um rei que teve paz. A Bíblia fala que ele teve um período de paz. Os outros reinos não batiam nele, não guerreavam contra ele. Aí eu pergunto, por que ele tinha paz? Por que ele conseguia, mesmo sem fazer nada, resistir aos outros reinos? Na verdade, ele nem precisava resistir, porque os outros reinos não atacavam ele. Por que será que ele tinha paz? Às vezes, nós caímos no erro. Qual é o erro que nós caímos? Nós caímos no erro de pensar que as coisas são ao acaso. Por que aquele homem é abençoado e aquele homem não é abençoado? Por que aquele homem tem paz e esse homem aqui não tem paz? Será que é pelo acaso? É no aleatório? Não, queridos. Não é por causa disso. Tem alguém aí na porta. O que acontece? Existe um princípio, queridos. Existe um princípio bíblico, que é, se é bíblico ele é real, né? Mas que é fato. Que é o que? Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. O princípio do semear e colher. Por que um homem tem paz e o outro não tem paz? Porque com certeza este homem que tem paz semeou coisas que iriam trazer paz. Porque já dizia o ditado: quem semeia vento, colhe tempestade. Não tem como nós esperarmos coisas boas, sendo que nós só semeamos coisas ruins. E o que a gente pode ver na vida de Josafá? Por que ele tinha paz? Porque ele era um homem, como fala aqui, ó, ele era um homem que buscava o Senhor. Ele era um homem que semeou a paz. Ao contrário dos outros reis de Israel e Judá, ele é um homem que a todo momento buscava ao Senhor. Ele tinha aprendido isso com seu pai já. O rei Asa também foi um bom rei. Também foi um relativamente bom rei. Ele aprendeu isso. E ele perpetuava isso. Ele foi alguém, foi um rei que colocou o Senhor sempre na frente. Colocou o Senhor sempre na frente. O Senhor estava com Josafá, pois ele seguia os exemplos do seu pai. E por ele semear tudo isso, o que ele colhia? Ele colhia paz. E essa paz começava onde? Começou primeiro no reino espiritual. Ele buscava a Deus. E Deus, em contrapartida, fala o que aqui a palavra? Fazia com que os outros temessem a Ele. Queridos, eu e você somos conhecidos no reino espiritual, queridos. Isso é fato. Isso é fato. Nós somos conhecidos no reino espiritual.
E como é uma mão dupla, as nossas ações influenciam o reino espiritual, que por consequência influenciam como funciona a nossa vida. Rei Josafá, por buscar a Deus, por se entregar verdadeiramente a Ele, ganhava do Senhor paz. Ganhava do Senhor paz. E o Senhor não deixava que ninguém abatesse ele. Teve um evento, isso já é segundo Crônicas capítulo 18. Teve uma vez, segunda Crônica 18:31, coloca aí. Teve uma vez que Josafá se juntou lá, foi até uma aliança meio estranha, se juntou com o rei de Israel para guerrear contra o rei sírio. E ele estava com as suas vestes reais. E o que acontece? O exército sírio foi para cima dele com tudo. E na mesma hora, fala o que? Olha aí, o 31, coloca aí, ó. Quando os comandantes dos carros de guerra sírio viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. Contudo, Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o salvou. Deus o ajudou e afastou de seus inimigos. Vocês estão vendo como ele se comportava? Estava na guerra. Vinha o ataque, ele clamava ao Senhor. Vinha um ataque, ele ia para o único que poderia protegê-lo. E queridos, isso é real, queridos. Isso é real. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós pedimos mesmo a ajuda dEle, queridos, Ele nos dá forças, Ele afasta os nossos inimigos. Ele afasta. Falando nisso, né, teve um caso que aconteceu comigo. Não sei nem se ela lembra, a mamãe. A mamãe, como vocês muito conhecem, ela sempre teve envolvida com questão, fazer libertação nisso, fazer visita. Quem já foi discípulo da mãe sabe que a mãe vivia fazendo visita. Fazer visita. Cadê a Thalinha? Está fazendo visita. E às vezes não tinha ninguém para ir com ela nessas visitas. E ela não queria ir sozinha. Quem que ia nas visitas? Lá ia eu, nas visitas com a mãe. Eu com pequenininho, 12, 13 anos, fazendo para a mamãe. E teve uma vez, queridos, que ela estava evangelizando uma pessoa, que hoje, para a honra e glória do Senhor, é cristã, frequenta uma outra igreja. Só que essa pessoa, até então, ela era uma pessoa que cá caía possessa. Era envolvida com essas coisas mais de ocultismo, tudo e tal. Cá caía possessa. E a mamãe não queria ir sozinha, claro, porque, você sabe, a regra de libertação não é bom você ir sozinho, tem que ir com o parceiro. Não tinha ninguém para ir. Eric, tu vai comigo. A mamãe, não quero, tu vai. Vou eu, tá bom então. Vamos lá. E nesse dia foi muito estranho, querido. É contra-ataque do inimigo mesmo, né? Eu lembro que o cachorro queria avançar na gente, tudo e tal. Era mó onda. Chegamos na casa da tal mulher. Chegamos lá na casa da tal mulher. Entramos, a mulher estava se arrumando lá dentro. Queridos, essa mulher, ela tinha uns gansos. E eu não sei se você sabe, mas ganso é um bicho ruim. Ganso é um bicho chato. Ganso é pior que cachorro às vezes para avançar. E ele morde e dói. Tem pessoas na Europa que criam ganso como ganso Ariel. Eu tenho o cão de guarda, tem um ganso de guarda. E lá estavam nós. Não sei o que aconteceu, o inimigo, claro. Esses gansos se soltaram lá no quintal dessa mulher. E era muito ganso, queridos. Queridos, sem brincadeira, na hora, os gansos vieram para cima de minha mãe. Está repreendido em nome de Jesus, vamos ficar quietos. Queridos, os gansos circulavam a gente. Queridos, eu não estou mentindo, eu vi. Eles queriam entrar, era como se tivesse um círculo ao nosso redor. Os gansos não entravam. E eles dava para ver eles tentando morder e picar, mas eles não iam. Eles não iam. Queridos, o poder de Deus é real. O poder de Deus é acima de todas as coisas. Não tem espírito maligno que seja maior que o poder do nosso Deus, queridos. Não tem guerra, não tem batalha, não tem tribulação que seja maior que o poder do nosso Deus. Nele tudo nós podemos. Por mais difícil que seja a situação, por mais triste, por mais angustiante, Deus está conosco, queridos. E se nós buscarmos, se nós nos entregarmos verdadeiramente a Ele, Ele é capaz de mudar todas as situações da nossa vida. Todas as situações. Dê um forte aplauso ao Senhor em nome de Jesus. E assim era Josafá. Josafá tinha plena consciência disso. Que se o mal viesse sobre ele, bastava ele clamar a Deus, e ele teria a sua
vitória. Tanto que depois dessa batalha, 19:1, já, 2 Crônica 19:1, fala o quê? É o 19:1? Eu acho que é. A guerra vem, cadê? Quando Josafá, rei de Judá, voltou. Então Josafá, rei de Judá, voltou em segurança para o seu palácio. Teve a guerra e tal, acabou que ele voltou em segurança para o palácio dele. Porque o homem que é temente a Deus, o homem que entrega seus caminhos a Deus, pode vir o dia mal, pode vir a guerra, mas ele sempre voltará para a paz. Ele sempre voltará para a paz. E agora nós chegamos no ponto principal que eu queria trazer aqui na ministração, que é o 2 Crônicas capítulo 20 já. O nosso ponto principal. Cadê? O que aconteceu? Eles lá estavam, tinham voltado da guerra, tudo e tal. Passou-se um tempo. Então chega a seguinte notícia para ele. Vamos ler aí. 2 Crônicas 20, versículo 1 e 2. Olha aí, ó. Depois disso, os exércitos dos Moabitas, dos Amonitas e de alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a ele: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azar-Tamar, isto é, em En-Gedai. 2 Crônicas 20, 1, 2. O que aconteceu aqui? 3 reinos inimigos. 3 reinos frutos do pecado lá, Amon, Moabe, queriam vir não, já estavam vindo contra o rei Josafá. E a Bíblia fala que eles já estavam em En-Gedi, acho que é assim que fala, En-Gedi, En-Gedi, eu acho que é Gendi. En-Gedi, para Jerusalém, queridos, para a cidade, na verdade, é aproximadamente 40 quilômetros só, cerca de algumas horas. Ou seja, em outras palavras, o que esses mensageiros estavam falando para Josafá? Josafá, está tudo cercado, e não tem nada o que a gente possa fazer. Já cercaram a gente, não dá para a gente chamar exército, não dá para a gente pedir ajuda para os nossos vizinhos. Eles cercaram a gente, e eles já estão a caminho, eles estão bem próximos. Daqui a algumas horas, eles vão entrar aqui, e vão arrasar com a cidade. Com toda certeza, querido, com toda certeza, você, se não passou, irá passar por situações assim. Coisas inesperadas que acontecem na nossa vida, que a gente não sabe como agir. É uma demissão que vem num momento totalmente inoportuno. Do nada, você chega, você está demitido. Está lá, pega conta. É uma demissão. É um filho envolvido com drogas que de repente se vê devendo para um traficante. É um casamento acabado. É uma doença incurável, um prognóstico negativo, que não tem mais jeito, acabou, não dá. Já era, não adianta nem lutar, só entrega, só vai. Muitos de nós, querido, se não passamos por situações dessa maneira, infelizmente, mais cedo ou mais tarde nós iremos passar. Situações que arrebatam a nossa paz. Situações que arrebatam a nossa consciência, a gente fica até sem pensar, muitas vezes. Situações que verdadeiramente nos estremecem. Que foi o que aconteceu aqui. Você já pensou, você está lá na cidade, relativamente em paz, e do nada, está todo mundo cercado, todo mundo vai morrer aqui dentro. Isso aconteceu com o rei Josafá. Isso aconteceu. E a primeira reação dele foi uma reação que com certeza seria a mesma minha e sua. Medo. Ele sentiu medo. Ele ficou amedrontado. Exércitos estavam cercando ele. Ele não tinha salvação. Ele não tinha para quem pedir ajuda. Ele não tinha para quem pedir socorro. Ele estava cercado. Mas então ele tomou uma atitude diferente da esperada. Porque muitas vezes, querido, vem o medo sobre nós, vem a raiva, vem a angústia, a gente quer jogar tudo para o alto, a gente quer se entregar logo, a gente se desespera, a gente fica para baixo, sem força para lutar, sem força para pelo menos tentar reagir. De início veio isso em cima de Josafá, a pressão, o peso.
Mas o que ele fala? Versículo 3, coloca aí, Pedro. Versículo 3 do 20. Está aí, ó. Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Mas fala o que? Olha aí, ó. Ele então pediu orientação ao Senhor. Ele pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o reino de Judá. E os habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda de quem? Do Senhor. Josafá se pôs diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, somente Tu és Deus que estás nos céus. Tu governa todos os reinos da terra. És forte e poderoso. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. O nosso Deus, acaso não, ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos Teus descendentes, de Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui, e construiu este templo em honra ao Teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante desse templo, onde o Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon e de Moabe. Versículo 12. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso. Nós não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, por isso esperamos de Ti o socorro. Queridos, pensa numa oração que tem efeito, queridos, por assim dizer. Porque todas as orações têm efeito, mas essa com certeza, queridos. Porque o que ele está falando aqui? Ele está entregando totalmente tudo nas mãos de Deus. Ele está falando: Senhor, olha, nós não temos força, nós não temos estratégia, nós não temos ajuda, nós não temos nada, mas nós temos o Senhor. Queridos, assim tem que ser na nossa vida, quando vier o dia mau. Não vai adiantar nós nos desesperarmos, nós nos afundarmos na raiva, na tristeza, na angústia. Tentar fazer os nossos próprios planos, porque às vezes a gente começa a fazer isso, né? Não, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Queridos, a primeira coisa, pedir a orientação do Senhor. E a segunda, entregar totalmente nas mãos dele. Senhor, não temos o que fazer. Já era. Mas nós sabemos que o socorro vem do Senhor. E o socorro vem, queridos. O socorro vem sobre todas essas situações. Deus não abandona os seus, querido. Deus não abandona. O socorro vem. O socorro vem. Essa é um dos clamores, uma das orações que mais tem feito. Senhor, só dependo de Ti. Só dependo de Ti. Por toda a cristandade, querido, você vai ver vários e vários testemunhos de pessoas que estavam totalmente perdidas, de pessoas que estavam sem solução, mas que ao entregar tudo nas mãos de Deus, Ele veio em socorro, porque Deus não nos abandona. Fala lá em Isaías: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama, mas o Senhor Deus não se esquece de nós. Ele não se esquece. Ele não se esquece das promessas que Ele fez para mim e para você. Pode tudo hoje dizer o contrário. Pode tudo estar contra nós. Pode a tristeza estar inundando o nosso coração. Mas Ele está conosco. Ele está conosco. Às vezes, querido, essas coisas vêm sobre nós até para nos aproximar mesmo mais de Deus. Para provar. Para nós provarmos, na verdade, que temos uma fé inabalável. Para nós provarmos que a nossa dependência não depende de mim, não depende de ninguém, depende apenas de Deus. Porque às vezes, quando nós estamos todo mundo de boa, está tudo ok. Até ministrei semana passada sobre a questão das emoções. Nosso coração começa a se encher de orgulho,
conquistei isso, conquistei aquilo. Mas quando vem esses momentos que nós não vemos saída, nós reconhecemos que nós só existimos, nós só movemos, nós só estamos aqui respirando por misericórdia dele. Por misericórdia dele. O que aconteceu? Eles clamaram ao Senhor. Rei Josafá proclamou um jejum. Todos irão jejuar, todos irão orar. E depois disso veio a revelação para ele. Nessa batalha, disse o Senhor para eles, vocês não vão lutar. Quem vai lutar sou eu, disse Deus. Nessa batalha, vocês não precisarão pelejar. O Senhor tomou a guerra para eles. E assim é na nossa vida, queridos. Quando nós entregamos para Deus, Ele é quem luta por nós. Ele é quem luta por nós. Ele é quem luta por nós. O que aconteceu então? Josafá veio com uma estratégia, por assim dizer, totalmente diferente. Não vai ter armas no exército. Não vai ter nada. Selecionou alguns músicos, colocou os músicos tudo na frente. O músico vai ser da infantaria agora, vai ficar na frente. E eles vão seguir cantando que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom. Olha aqui, ó. Aí a partir do versículo 21, coloca aí, ó. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir adiante do exército, cantando e louvando ao Senhor por sua santa majestade. E eles cantavam assim: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. No momento, olha atenção, no momento em que eles começaram a cantar, no momento em que eles começaram a louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos inimigos começaram a se matar, um ou outro, começaram a se matar. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados no Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído tudo, começaram a se atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum dos seus inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos e roupa e objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tanto despojo, havia tanto prêmio, que eles levaram quantos dias? 3 dias para recolher tudo. Esse é o nosso Deus, o Deus que luta as nossas guerras. Como diz a música, né? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que não há solução, mas em Deus tudo há solução, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Um Deus que pega 3 exércitos e faz eles se matarem entre si, apenas por causa do louvor de um povo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor, amém? Esse é o nosso Deus. E eu queria aqui rapidamente resumir alguns pontos que, para ficar bem fixo, vamos dizer assim, por que Josafá ganhou essa batalha? O que moveu o coração de Deus para agir em favor de Josafá? Primeira coisa que fala, né? Ele buscou ao Senhor de todo o seu coração. Vocês viram? Começamos desde lá do começo do reinado dele. Aconteceu alguma coisa, ele colocava o Senhor em primeiro lugar. Vamos nos aconselhar com Deus, vamos orar, vamos ver. Estava vindo um monte de gente em cima dele. Ele
começou a clamar ao Senhor. E nessa em específico, nessa batalha em específico, duas coisas bem importantes nos mostram que foram cruciais para a vitória. Ele buscava o Senhor. E de que modo ele buscava o Senhor? Através da oração e através do jejum. Através do jejum, através da oração, como a gente está acostumado a dizer. Jejum e oração. Queridos, jejum e oração movem a mão de Deus, queridos. Ah, mas isso é coisa de neopentecostal. Não, está a Bíblia, está aqui na Bíblia. Eles oraram e jejuaram, e isso fez com que Deus viesse em favor deles. Oração e jejum. Oração e jejum. A Bíblia fala, Jesus responde: olha, enquanto eu estou com eles, não é preciso que eles jejuem, mas vai chegar um dia que eu não estarei mais, que o noivo será tirado, e então eles precisarão jejuar. Palavra de Jesus. Nós precisamos, queridos, cultivar em nossa vida períodos de jejum e de oração. Períodos, nós podemos ver por toda a Bíblia, querido, principalmente em relação ao jejum. Pastor Xavier tem até citado, né, e até colocou algumas ministrações sobre jejum no grupo. Tanto nós estamos aqui em alinhamento. Jejum, querido. Para que serve o jejum? A gente pode definir o jejum como uma espécie de socorro imediato. Como assim socorro imediato? Onde é que está isso na Bíblia? Vários casos. Primeiro caso, Esther. Esther estava perdida também. O povo de Israel estava com decreto de morte. O que ela fez? Convocou um jejum. Convocou um jejum. E o jejum, aquela ação, moveu a mão de Deus contra Amã, que estava contra o povo de Israel. Outro caso, né? Tem Esther, tem o quê? Daniel teve uma revelação que uma guerra estava vindo sobre ele. O que ele fez? 21 dias de jejum. 21 dias de jejum. Rei de Nínive, outro caso. Jonas foi lá, né? Vocês lembram da história? Jonas foi engolido pelo peixe, não queria lá pegar Nínive, mas até que ele foi lá para Nínive. Quando chegou lá em Nínive, ele falou: olha, em 40 dias virá a destruição sobre este povo. O rei de Nínive se arrependeu e proclamou um jejum para toda a nação. Um dos jejuns mais radicais que houve na Bíblia. Todos jejuaram, até os bebês. Ninguém comeu nada, os bezerros, as vaquinhas, todo animal, nada se comeu. E isso fez com que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Oração e jejum, queridos. E louvor, né? É importante para a nossa vida espiritual. É importante. É importante. Não é coisa, não, mas isso a gente faz quando der. Não. Isso é para ser uma prática do cristão. Períodos de oração e jejum. Grandes homens, eu estava conversando com o pastor Xavier essa semana. Grandes homens, avivalistas, homens de Deus, com grandes ministérios, têm rotinas de jejum. Vários. Posso citar um aqui como exemplo, que é o que vem agora na minha mente. Missionário R.R. Soares, um grande homem de Deus. Todas as sextas-feiras, é 24 horas de jejum. E olha que já é um senhor idoso. E você vê o ministério dele cheio de curas e bênçãos do Espírito Santo. Isso pode ser um exemplo. Vários assim fizeram.